Glória a Deus por isso, meus queridos. Hoje eu quero repartir com vocês uma mensagem que é bem objetiva, bem sucinta, contudo não é menos importante. É uma palavra que talvez para alguns pode ser compreendida como uma palavra não tão espiritual, ou que talvez não seja tão relevante para os nossos dias, mas, como eu disse pela manhã, é uma palavra que sai da boca de Cristo. E tudo o que vem de Cristo precisamos acolher com máxima atenção, precisamos inclinar o nosso coração na direção das palavras do Cristo ressurreto. E nesta noite, o tema da mensagem é: honre as suas palavras. Você conhece um homem ou uma mulher de palavra? Conhece? Eu conheço muitos homens e mulheres de palavra. E a minha oração é que você seja um homem ou uma mulher de palavra, porque assim nos ensina o nosso Senhor Jesus. Por gentileza, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. A partir do verso 33. Mateus capítulo 5, do verso 33 em diante. Assim diz a palavra de Deus: vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Apenas até aí, feche seus olhos. Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer pela liberdade que temos e pelo privilégio de anunciarmos publicamente a sua verdade, Pai. E te pedimos que mais uma vez o teu Espírito que em nós habita possa ministrar sobre os nossos corações, trazendo arrependimento, mudança de vida e alinhamento de caráter, Pai. Que possamos proferir verdades, que as nossas palavras sejam firmes, santas e confiáveis, porque sabemos que a cada palavra proferida, estamos proferindo diante do Senhor, porque o Senhor é onisciente, o Senhor está perto de nós o tempo todo. Nos ajuda nessa noite, Pai, a entender esse fundamento, esse princípio, e que doravante todas as nossas palavras sejam santas e sejam para o louvor e glória do Teu nome, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Honre as suas palavras. Quantos juramentos você já fez na vida? Consegue se lembrar de alguns deles? Eu, por exemplo, já fiz muitos juramentos ao longo da vida. Eu já até falei sobre isso aqui algumas vezes. Por exemplo, aos 18 anos, eu ingressei nas Forças Armadas, no Exército Brasileiro, e ali eu fiz um juramento, no contexto militar. Aos 21 anos, quando eu me casei com a Deise, eu também fiz um juramento a ela. Na minha formatura de graduação, eu também fiz, naquela época, um juramento solene. Há um tempo atrás, quando eu ingressei na Polícia Militar de Minas Gerais, eu também fiz outro juramento, de proteger a sociedade mesmo com o sacrifício da própria vida. E também quando
fui ordenado ao ministério pastoral, eu fiz outro juramento. O que eu quero dizer é que é muito comum, ao longo da vida, eu e você fazermos alguns juramentos. E o que é o juramento? Juramento é uma forma de validar as nossas palavras. Juramento é uma promessa solene. E toda promessa solene é feita sobre o penhor da boa-fé que nós temos. A promessa solene é uma afirmação feita sobre o penhor do nosso valor moral publicamente reconhecido. Então, juramento é quando você verbalmente firma um compromisso e aqueles que estão te ouvindo são instigados a crer na seguinte premissa: esse homem é homem de palavra, é digno de confiança. Essa mulher é uma mulher de palavra, é alguém digno de confiança. Mas a grande pergunta é: será que em nossas relações interpessoais precisamos de fato de um juramento para que alguém acredite na gente? Será que precisamos disso em nossas relações cristãs? Ou será que a nossa palavra como cristãos já não deveria ser suficiente, partindo do pressuposto que o cristão fala sempre a verdade? Bom, infelizmente nós vivemos em uma época em que a palavra perdeu peso. Juramentos são quebrados, promessas são desfeitas, o sim virou talvez, o não virou vamos ver. Por isso hoje, com a base no texto que foi lido, nós iremos observar dois fundamentos a respeito das nossas palavras de acordo com o ensino de Jesus. O primeiro fundamento é: não profane o nome de Deus com falsos juramentos. E o segundo é: aprenda a honrar as suas palavras. Vamos lá? Primeiro fundamento: não profane o nome de Deus com falsos juramentos. Olha o que diz o verso 33. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos. São palavras de Jesus. Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Olha só, de acordo com a cultura dos tempos bíblicos, naquela época os juramentos geralmente envolviam o nome de Deus. Um juramento, naquele contexto, invocava o testemunho de uma divindade, pois acreditava-se que a divindade vingaria toda promessa não cumprida ou toda promessa intrinsecamente falsa. Portanto, naquele contexto, naquela época, era comum se fazer juramentos em nome de Deus. O problema é que muitos praticavam o falso juramento e assim acabavam profanando o nome do Senhor. E eu sei que hoje em dia, infelizmente, me parece que a cultura brasileira favorece o falso juramento, que por sua vez nos torna um povo sem palavras. Por exemplo, há aquilo que é conhecido como promessas vazias. O que seria uma promessa vazia dentro da nossa cultura brasileira? Bom, sabe quando a gente fala assim: ô fulano, depois você vai em casa, depois você me liga, e aí você responde: ah, beleza, depois a gente vê então. Você sabe o que está por trás desse depois a gente vê então? Está o seguinte: meu irmão, minha agenda está muito cheia e eu não tenho tempo para você. Eu não tenho tempo para ir à sua casa. Só que a gente geralmente não quer ser franco, porque na nossa cultura parece que ser franco fere pessoas. E por isso, o que a gente faz? Promessas vazias. Depois a gente vê. Sabe quando você convida aquele seu amigo de trabalho e diz assim: cara, vamos lá na minha igreja, para você poder ouvir e aprender sobre a palavra de Deus. Vamos lá, vai ser muito bom. Só que o seu amigo, por dentro, ele está pensando assim: você está me chamando, mas eu não acredito no seu Deus. Não acredito.
Eu não quero nada com o seu Deus. Só que ele não te fala isso. Então o que ele diz? Ele diz, beleza, um dia eu apareço lá. Sabe o que é isso? Promessa vazia. Por quê? Porque ser franco fere. Na nossa cultura parece que ser franco é como se fosse sinônimo de ser rude. Então, para criar um ambiente gostoso e de amizade, a gente fala coisas da boca para fora, só para deixar todo mundo emocionalmente afagado, confortável. As promessas vazias estão tão enraizadas na nossa cultura que a gente, desde pequeno, aprende a fazer promessas com os dedinhos cruzados para trás. Já passou por isso? Eu lembro da minha infância. Eu falava para minha mãe que eu prometia que ia tomar banho todo dia. Então isso está na nossa cultura, a gente tem que vigiar. Por isso que geralmente as pessoas não acreditam nas outras. E com isso, elas usam frequentemente a seguinte expressão: eu juro por Deus. Por quê? Por que eu preciso do eu juro por Deus? Porque nós somos um povo sem palavra. Um povo de promessas vazias. E é por isso que existem políticos que fazem suas promessas e não cumprem. É por isso que existem médicos, juristas, parlamentares, profissionais de segurança pública que fazem os seus votos e não os cumprem. É por isso que existem maridos e esposas que fazem seus juramentos matrimoniais e também não cumprem. Por quê? Porque esse é um pecado que se popularizou em nossas raízes culturais. No ministério, quantas vezes eu já ouvi a seguinte frase: pastor, conta sempre comigo. Pastor, eu estou contigo até o fim. E às vezes eu me pergunto, onde estão essas pessoas? E a conclusão que eu chego é promessas vazias. Portanto, cuidado com seus juramentos. Cuidado com suas promessas. Cuidado com as palavras empenhadas por você. Por isso, Jesus nos diz o seguinte, dos versos 34 a 36. Ele fala assim: eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu por ser o trono de Deus, nem pela terra por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Olha só esse contexto. No primeiro século, os religiosos, quando queriam empenhar uma palavra como verdadeira, ali eles faziam um juramento em nome de Deus. Porque naquele contexto eles estavam invocando uma divindade como testemunha do juramento. Então isso trazia credibilidade, trazia peso. No entanto, gente, olha a malandragem. Quando eles queriam enganar alguém ou esconder algo, eles faziam juramentos falsos. E na hora do juramento falso, eles não usavam o nome de Deus. Por medo, o que eles faziam? Usavam termos próximos. Então, ao invés de jurar pelo nome de Deus, eles juravam pelo céu, juravam pela terra, juravam por Jerusalém, e por aí vai. Então, esses religiosos criaram essa artimanha para poder cometer perjúrio. Eles criaram uma fórmula para poder mentir, porque já que o nome de Deus não estava sendo utilizado na hora do juramento, então eles ficavam à vontade para cometer qualquer tipo de desonestidade com as suas palavras. Então, os escribas e fariseus, no tempo de Jesus, ensinavam que se alguém fizesse um juramento em nome de Deus, tal juramento deveria ser cumprido incondicionalmente. Contudo, se a pessoa jurasse pelo céu, pela terra, por Jerusalém ou por si mesmo, esse juramento não precisava necessariamente ser obedecido. Era isso que os religiosos estavam ensinando. E por isso, esses religiosos acabaram criando um sistema de classificação entre juramentos válidos e juramentos inválidos. Olha que terrível. Ou seja, se você jurou em nome de Deus, você é obrigado a cumprir. Mas se você jurou por qualquer outra coisa, dependendo do caso,
você está desobrigado a obedecer e também desobrigado a falar a verdade. Resumindo, era uma canalice total. Mas é nesse contexto que Jesus aparece e dilacera tudo isso. Jesus dá um golpe de ensino verdadeiro no meio desses religiosos. Então, Cristo interfere e acaba com todo esse subterfúgio de manipulação da verdade. E ele disse: não jurem de modo nenhum. Por quê? Porque todo juramento que você fizer, o Deus Santo estará envolvido. Ainda que o nome de Deus não seja pronunciado, Ele estará presente e envolvido como testemunha de cada juramento proferido por cada um de nós. O que Jesus está ensinando é isso. Se você jurar pelo céu, meu irmão, o céu é o trono de Deus. Se você jura pela terra, a terra é onde Deus descansa os seus pés. Se você jura por Jerusalém, Jerusalém é a cidade do grande Rei dos Reis. E se você jura pela sua própria vida, saiba que quem sustenta a sua vida é o Criador de todas as coisas. Ou seja, você não tem controle do céu, mas Deus tem. Você não tem controle da terra, mas Deus tem. Você não tem controle sobre o que acontece em Jerusalém, mas Deus tem, Ele é soberano. Você não consegue controlar a sua própria vida, mas Deus te sustenta na palma das suas mãos, porque tudo é dele. Portanto, todo juramento que você fizer, o Deus Santo estará sim envolvido, porque tudo pertence a Ele. Até se você jurar pela sua mãe, a sua mãe também pertence a Ele. Se você jurar pelos seus filhos, os seus filhos pertencem a Ele, porque tudo é de Deus, porque dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas, e não existe 1 centímetro do universo que não pertença ao Criador. Então, todo juramento envolve o nome de Deus, porque tudo é dele. E Ele está sempre presente para testemunhar o que sai da boca de cada ser humano. Então, toda palavra liberada está sendo liberada corandel, diante de Deus. Tudo que você fala é dito diante de Deus. Ele está em todos os lugares. Nosso Deus tem um olhar que enxerga até pensamento. Ele sabe até dos seus sussurros. Ele sabe tudo. Então, tudo que nós falamos, sempre falamos diante do Senhor. Agora, será que nesse texto, Jesus está proibindo qualquer tipo de juramento? Não, a resposta é não. Quando Jesus diz, não jurem de modo nenhum, é bom lembrar que Ele estava dentro de um contexto combatendo a hipocrisia dos religiosos. Portanto, na essência, Jesus não está proibindo que se faça qualquer tipo de juramento. Até mesmo porque em Mateus 26, Jesus fez juramentos. O apóstolo Paulo, escrevendo a 2ª carta aos Coríntios, fez juramentos. Depois, na frente, quando ele escreve aos Gálatas, Paulo fez outro juramento. E até no livro de Deuteronômio, Deus nos autoriza a fazer juramentos em nome dele. Então, Jesus não está proibindo que se faça qualquer tipo de juramento. O que Ele está proibindo são juramentos falsos, juramentos improcedentes e desnecessários que profanam o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós não podemos profanar o nome do Senhor com falsos juramentos. Porque nesse texto sobre o juramento, Jesus está aqui aplicando 2 dos 10 mandamentos. Ele está aplicando o 3º mandamento que diz, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. E também está aplicando o 9º mandamento que diz, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Você já parou para pensar que Deus está testemunhando todas as suas palavras? Todas. Aquelas que são ditas pessoalmente, aquelas que são ditas virtualmente, aquelas que são ditas na presença ou na ausência de alguém. Deus está testemunhando aquelas palavras que são proferidas em público e também aquelas proferidas num ambiente particular. Até aquelas palavras que são sussurradas nos ambientes mais privativos. Deus está testemunhando todas as nossas palavras. Portanto, não faça juramentos falsos. Não faça juramentos
improcedentes e desnecessários que profanam o nome do Senhor. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, ele é bem objetivo. E nós encontramos ele no verso 37. O segundo ponto é: aprenda a honrar suas palavras. E o verso 37 diz: que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Nesse texto, Jesus está falando sobre o peso que deve estar contido em nossas palavras. O peso da verdade. Ele está falando sobre a integridade das palavras que eu e você empenhamos diariamente. Ele está nos ensinando que o nosso modo de falar deve ser tão verdadeiro, mas tão verdadeiro, que não vai ser necessário fazer juramentos para alguém poder confiar na gente. Porque nós somos verdadeiros. Eu já ouvi histórias, acredito que também você já tenha ouvido histórias desse teor, mas eu ouvi histórias de que no passado era muito comum os homens fecharem negócios apenas com um aperto de mão. Era no fio do bigode. Eles olhavam nos olhos, apertavam as mãos e pronto. Aquilo valia, gente, mais do que escritura registrada em cartório. Mas e hoje? Hoje precisamos de contratos com páginas e páginas e firmas reconhecidas e autenticação em cartório. Por quê? Porque a palavra, infelizmente, perdeu o seu peso. Muitos deixaram de ser homens e mulheres de sim, sim, não, não. Então, Jesus está nos chamando para uma vida de integridade. Uma vida onde as nossas palavras possuem peso e credibilidade. Infelizmente, a prática da mentira na vida de muitos se tornou comum. Tem gente que já normalizou a mentira. Algumas pessoas se acostumaram a mentir. Tem gente que mente tanto, 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 que passou a acreditar nas próprias mentiras. E como eu já disse, as pessoas mentem em questões escandalosas, como traições, corrupções, crimes, e também mentem nas pequenas coisas do dia a dia. Dizem que o Palmeiras tem mundial. Já falei sobre isso. Tem pai que fala para o filho: na volta a gente compra. Já ouviu, né? Pior, tem aquele crente que diz assim: não, já estou saindo de casa. Estou quase chegando. O cara nem tomou banho. Certamente não tem ninguém assim entre nós. Ok? Quando você fala, manda no WhatsApp que está chegando, é porque você está realmente chegando. Não, você vai tomar banho. Então as pessoas mentem em coisas gritantes e também nas pequenas coisas, porque está tudo certo eu contar uma mentirinha. Todo mundo já ouviu aquela história, né, do pai que fala para o garoto: olha, se o José me ligar, o José vai me cobrar. Fala que eu não estou. O telefone toca, a criança atende: ah, José, meu pai pediu para falar que eu não estou. Gente, não dá, né? Pelo amor de Deus. Então, infelizmente, tem gente que normalizou a mentira. Recentemente eu vi uma história de uma irmã na fé que estava sofrendo uma grande pressão no ambiente de trabalho. Uma pressão por parte dos seus chefes superiores. E eles estavam pedindo que essa irmã ajeitasse os números do relatório da empresa. Vocês me entenderam, né? Pediram para ela burlar ali o relatório da empresa. Só que ela era discípula do Cristo ressurreto. Era uma filha amada de Deus. E ela prontamente, com firmeza, se recusou a fazer isso. E ao se recusar, os pares, os colegas de trabalho, disseram para ela: fulana, você vai arriscar o seu cargo por causa desses números? E ela respondeu: eu posso até arriscar o meu cargo, mas eu não posso arriscar a minha integridade diante de Deus. Não posso. Dizem que meses depois essa mulher foi notada pelos diretores da empresa e foi promovida pela sua confiabilidade. Você é uma pessoa confiável?
A sua palavra tem confiabilidade. Precisa ter. Meus irmãos, a mentira não combina mais com a nossa nova natureza. Eu e você precisamos nos despir de toda mentira e nos revestir de toda verdade, porque os filhos de Deus caminham na verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é um caminho de verdade, nós nunca chegaremos ao Pai se estivermos trilhando um caminho da mentira. Jesus, em outra ocasião, o apóstolo João diz: e o verbo se fez carne, é uma referência a Cristo, e habitou entre nós, cheio de quê? Cheio de graça e de verdade. E o próprio Cristo nos ensinou que só podemos adorar a Deus se for em espírito e em verdade. Então a verdade está envolvida em tudo que nós fazemos, em tudo que nós somos. Quando nós migramos para as cartas do Novo Testamento, Paulo diz que o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E o mesmo Paulo diz: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. E também quando ele escreve aos Efésios, ele diz: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Ou seja, um membro não deve mentir por outro membro. Os membros fazem parte de um mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Existe uma história muito conhecida de São Tomás de Aquino, século XIII, que diz que Tomás de Aquino estava estudando a sua Bíblia, quando, de repente, um dos seus amigos lhe chamou e disse: Tomás, Tomás, vem aqui fora, venha ver rapidamente, tem uma vaca voando aqui fora. Olha só, uma vaca voando. E Tomás de Aquino imediatamente saiu correndo, foi para fora para tentar ver essa suposta vaca que estava dando um rasante ali naquela região. E ele olhou para o alto, atento, atônito, tentando encontrar essa vaca, e não encontrou nada. E com isso, seus amigos, obviamente, começaram a rir e a zombar dele. E disseram para São Tomás de Aquino: olha, ô Tomás, como que alguém pode ser tão insensato ao ponto de acreditar que uma vaca está voando? E Tomás de Aquino respondeu: eu prefiro acreditar que uma vaca está voando do que acreditar que um cristão seja capaz de mentir. Prefiro acreditar que a vaca está de fato voando. Se Jesus abomina a falsidade e o engano, nós também precisamos abominar todo engano, toda maldade, toda falsidade. Portanto, meus irmãos, honre as suas palavras. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não, o que passar disso vem do maligno. Entenda uma coisa: para o cristão, jurar deveria ser desnecessário, porque o nosso sim deveria significar sim, e o nosso não deveria significar não. E o que passa disso vem do maligno, porque o maligno é o pai da mentira. O que passa disso não está firmado na verdade. O que passa disso se torna uma espécie de subterfúgio, de pretexto, de manobra ardilosa. Então, se você é cristão e disse que sim, então é sim, e se diz que não, é não. Ponto. Porque o que Jesus está nos ensinando é que o juramento entre nós, cristãos, se torna desnecessário. Juramento se torna desnecessário quando a verdade e a sinceridade estão presentes nas nossas relações. As nossas conversas precisam ser tão honestas e o nosso caráter tão verdadeiro que não vamos necessitar de nenhum outro recurso para que as pessoas acreditem em nós. O que Cristo está dizendo é o seguinte: se você é meu discípulo, então no dia a dia, você não precisa ficar fazendo juramentos para que alguém acredite em você. Você não precisa ficar falando: olha, eu falo isso diante de Deus, nossa, eu juro por Deus. Não. A verdade deve estar na sua boca. Aprenda a honrar suas palavras. Se você disse que é, então é. Se você disse que vai fazer, então faça. Se você prometeu a alguém, então trate de cumprir. Se você disse que vai orar por um irmão, então ore de fato por esse irmão. Honre as suas palavras.
Porque melhor do que um mar de muitos juramentos são as gotas de integridade contidas nas palavras que saem da nossa boca. Juramento é muito importante para quem vive num mundo de mentira. Mas para quem caminha na verdade, o sim, sim e o não, não são suficientes. Então, não fale da boca para fora. Não faça promessas vazias. Você é um discípulo de Jesus. O seu compromisso é com a verdade. Que as suas palavras sejam íntegras, sinceras e verdadeiras. E grave isso no seu coração. O cristão, em momento algum, está desobrigado de falar a verdade. Eu vou repetir. O cristão, em momento algum, está desobrigado de falar a verdade. Não deve existir em nós perjúrio. Não deve haver em nós falsidade, mentira em nossos lábios. A verdade precisa estar presente no que pensamos, falamos e fazemos. Isso se chama integridade. Isso é ser inteiro. Portanto, quando um cristão empenha uma palavra, isso tem sim que ter validade. Então, honre as suas palavras. E eu concluo esse sermão perguntando a todos nós, inclusive perguntando a mim mesmo: será que as nossas palavras são em todo o tempo confiáveis? Será que as palavras que empenhamos no dia a dia, elas possuem credibilidade? Será que o que sai da nossa boca possui o penhor da nossa boa fé e do nosso valor moral publicamente reconhecido? Ah, meus irmãos, isso precisa ter. Porque se somos discípulos de Jesus, as nossas palavras precisam ser dignas de confiança. Afinal, eu e você caminhamos na verdade. Por isso, volto a repetir, as nossas conversas precisam ser tão honestas e o nosso caráter tão verdadeiro, que não vamos precisar de juramentos para que alguém acredite em nós. Pensa comigo, como seria a nossa família? Como seria a nossa igreja, o nosso trabalho, se cada palavra liberada fosse plenamente confiável? Como seria viver num mundo onde o sim fosse sempre sim e o não fosse sempre não? Esse é o chamado de Jesus para nós. Uma vida de integridade, onde o caráter é suficiente para sustentar as palavras que saem da nossa boca. Afinal, os filhos de Deus falam a verdade porque eles vivem na verdade. E a verdade tem um nome: Cristo Jesus. Portanto, nessa noite, se em algum momento da jornada a sua palavra perdeu credibilidade, se arrependa. Peça perdão a Deus. Peça perdão às pessoas que você enganou. Tome uma decisão. E que de hoje em diante suas palavras sejam tão verdadeiras que elas não vão precisar de um juramento para ter peso. Porque o seu caráter é o que vai dar peso. A verdade no seu coração e na sua vida é o que vai dar peso ao que sai da sua boca. Então, que o nosso sim, sim, não, não sejam firmes, verdadeiros, santos e confiáveis. Assim o nosso Pai é glorificado, porque na terra os filhos estão refletindo o caráter desse Pai que está nos céus. Quem sabe Deus nos chama para esse tempo, onde nós vamos pensar melhor antes de falarmos, de não sermos precipitados, e de nem tampouco fazermos promessas vazias. Jesus nos autorizou a liberar sim e liberar não, mas que o sim seja santo, e que o não também. Porque eu vejo algumas pessoas reféns de uma questão emocional. Nós precisamos ser verdadeiros em todas as nossas conversas. E é possível ser franco sem ser mal educado. Tem gente que está se enrolando emocionalmente porque não sabe falar não. E a gente precisa dizer não quando é necessário. Olha, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho tempo.
E é melhor você ser sincero e verdadeiro do que ficar inventando, olha, depois a gente vê. Não, seja cristão, que o seu não seja santo também. Seja firme. Cristo morreu na cruz para te colocar em liberdade. Você não é obrigado a falar sim para todo mundo. Seja liberto nessa noite disso em nome de Jesus. Você é livre pelo sangue de Cristo. Então quando for necessário falar não, que seja um não firme, santo e confiável. Não, eu não posso. Amo muito a sua vida, meu irmão, mas não, essa semana não dá. Eu não posso. E quando der, você vai dizer sim e vai se comprometer com aquilo que foi empenhado. Você é livre. Não seja aprisionado emocionalmente por causa de pessoas que ficam tentando te pressionar, te colocar contra a parede para você decidir e fazer o que ela quer. Não, você é livre pelo sangue de Jesus. Livre para dizer sim quando é necessário, livre para dizer não quando também é necessário. Amém? Se você pode, se coloque de pé. Feche seus olhos. Pai, te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela tua verdade que, ao mesmo tempo que nos confronta, ela também nos liberta. E nós como igreja, Senhor, nós te pedimos perdão por todas as vezes que proferimos promessas vazias. Todas as vezes que fizemos um juramento sem a intenção de estarmos empenhados de coração naquilo que foi proferido. Perdoa, Senhor, todas as vezes que não tivemos coragem de falar não para alguém. E acabamos nos enrolando, nos endividando ou sofrendo por algum outro motivo. Deus, tem misericórdia de nós. Nos ajude, Senhor. Que haja verdade, a tua verdade, em todas as nossas palavras. E que o teu Espírito nos dê a habilidade de sermos francos, verdadeiros, sem sermos mal educados. Porque a tua palavra nos ensina a falar a verdade em amor. Que o Senhor venha nos libertar nessa noite, Pai. Que todos aqueles que não conseguem dizer não para alguma coisa, que talvez esteja os oprimindo, os magoando, os prejudicando, Pai, que essas pessoas sejam libertas nessa noite. Que elas possam proferir um não santo, firme e confiável para a tua glória. Transforma as palavras que saem da nossa boca, mas antes te pedimos, transforma o nosso coração. Porque a boca fala daquilo que transborda dentro de nós, Pai. Muda as nossas vidas. Começa nas nossas casas. Começa no nosso matrimônio, na relação com os nossos filhos. E que isso transborde na relação da comunidade de fé. Porque nós somos livres. Nós somos livres. Não existe nada mais prendendo o nosso coração. Não existe mais nada prendendo as nossas emoções. E nós te agradecemos porque a tua cruz nos deu vida, nos deu liberdade. E nós te agradecemos por isso. Em nome de Jesus.